Ari, jejum intermitente. Pode ser feito de quanto em quanto tempo? Eu posso viver de jejum intermitente? Posso treinar em jejum? Mas eu treino de manhã, como é que eu faço? São 16 horas ou 18? Eu ouvi falar que 24 horas que é bom. Gente, tô cansado de ouvir esse tipo de pergunta. Então eu decidi hoje falar para vocês sobre jejum intermitente. Vou responder basicamente a maioria das dúvidas que vocês têm. Espero poder te ajudar através desse vídeo. E caso vocês tenham mais alguma dúvida relacionada a esse tema, aproveita e deixa aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. E vem comigo para você descobrir esse mundo do intermitente. O jejum intermitente, pessoal, nada mais é que uma estratégia nutricional. Então, muitas vezes vocês acreditam que jejum intermitente é um estilo de vida. Não, jejum intermitente é uma estratégia nutricional utilizado dentro da nutrição. Alguns nutricionistas gostam, outros nem tanto, e tá tudo bem nisso. Cada pessoa segue uma linha de trabalhar. Eu, Ariane, particularmente, sigo a linha de trabalhar do meu paciente. Então, cada paciente é único, então eu sempre tento respeitar a sua necessidade e principalmente o seu objetivo. Quando é que eu utilizo o jejum intermitente como estratégia nutricional? Quando o paciente deseja emagrecer, quando o paciente deseja reduzir gordura localizada, quando o paciente não tem foco principal em ganho de massa muscular e quando o paciente não tem nenhum problema diagnosticado relacionado a fatores de distúrbios alimentares, como por exemplo, bulimia, a própria ansiedade, né? A questão da compulsão alimentar. São pessoas que geralmente a gente não trabalha com esse tipo de protocolo, porque a gente sabe que pode prejudicar e agravar a situação. Então, Ariane, eu quero emagrecer, eu treino de manhã, o que eu faço? Eu posso ir em jejum? Eu não posso ir em jejum? Geralmente vocês me perguntam muito isso, então eu vou começar falando sobre jejum intermitente e a sua relação com o exercício. Pessoal, o que acontece? O jejum intermitente ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito com um protocolo de 12 horas, para quem nunca fez. Ele pode ser executado com 14 horas ou 16 horas. Existem outras orientações? Existe. Mas comprovado cientificamente que realmente o resultado funciona é de 16 horas. Você não precisa ficar 24 horas sem se alimentar, sofrer com essas coisas, porque às vezes você vai conseguir, porque o nosso corpo consegue ficar bastante tempo sem se alimentar, ele não dá conta de ficar sem água, mas sem alimento a gente consegue, a gente não fica sem a hidratação, mas sem o alimento em si a gente consegue ficar aí até mais de um mês sem comer, tá? Já é comprovado isso cientificamente. Então o jejum ele pode começar a ser natural. Não é à toa que ele não surgiu de agora. Ele vem lá desde a época, né, de Cristo lá atrás, né? Então, assim, teve aquela... Ele surgiu literalmente por conta de um jejum religioso. Então, através disso, perceberam-se que as pessoas conseguiam ficar sem se alimentar, que era algo natural, e que esteticamente elas perdiam gordura, elas tinham redução no peso, mas elas não tinham prejuízo na massa muscular. Isso também é uma dúvida que vocês têm. Eu treino, posso fazer jejum? Não vou prejudicar minha massa magra? Não, vocês não vão prejudicar, porque a massa muscular, ela vai ser mantida exatamente porque você treina, tá? Então, a atividade física vai manter essa massa muscular. Provavelmente, você não vai ter uma evolução tão grande na sua massa magra, você vai ficar ali numa média de 500 gramas de massa muscular acima do que você está antes de iniciar o protocolo de jejum, mas você não vai ter uma deficiência, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Mas falando em termos de resultado, para a pessoa que deseja emagrecer é muito bom, só que não dá certo para todo mundo, né? Então vamos lá, falando de quem treina. Vamos imaginar que você nunca fez jejum, eu vou te indicar a iniciar por um jejum de 12 horas e que você treina pela manhã.
Tem problema aí em jejum? Não tem problema, tá? O nosso corpo utiliza como fonte de energia pra gente ter uma boa performance. Não é só o que você come antes do exercício, mas o que você come o dia todo. E se você treina pela manhã, muitas das vezes ele tá utilizando como fonte energética para aquela atividade o que você comeu na noite anterior. Então, por isso que é importante você comer bem o dia todo, não só quando você abre o jejum ou fecha o jejum. Muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com essa janela de oportunidade de abrir jejum e fechar jejum, que ela esquece que o que ela come durante o dia todo faz muita diferença. Então, se você treina pela manhã e nunca treinou em jejum, o que eu te oriento? Faça um teste, não treinando na mesma intensidade. Reduza um pouco a intensidade do seu exercício e comece a fazer de forma gradativa, porque o seu corpo não está acostumado com aquilo ali, vai ser um choque para ele. É natural, é normal. Os 3, 4, 5 dias iniciais aí do protocolo, eles são mais difíceis mesmo. Pode ser que você sinta uma irritabilidade, que você percebe que você vai ficar mais estressado, a cabeça vai doer. Pode ser que você sinta vontade de comer, não é fome, tá? Fisiológica, é vontade de comer mesmo. Porque você já estava acostumado àquele hábito de se alimentar naqueles horários específicos. Porém, você vai testar. Então, o teste tem que iniciar de uma forma menor. Geralmente, eu indico aqui no consultório o paciente começar com 12 horas. Depois da primeira semana, a gente começa com 14 horas. E para a terceira semana, eu já indico para ele fazer o jejum de 16 horas de forma bem tranquila. A gente consegue manter o jejum aí, vendo bons resultados, por mais até de 3 meses. Só que é interessante você fazer mudanças de estratégias nutricionais, por isso que existe o nutricionista. A gente vai fazendo alguns balanços aí para que o seu corpo não fique totalmente adaptado. Então, vai treinar da mesma maneira. Começa a treinar com menos intensidade, aos poucos você vai retomando até você conseguir executar da mesma maneira que você fazia antes de iniciar o protocolo de jejum intermitente. Então, respondendo a pergunta de vocês, não tem problema treinar em jejum. Não vai perder massa muscular. Sim, vai perder gordura localizada. Sim, você vai emagrecer. Até quando e quanto, isso eu não posso te dizer, porque isso é muito individual. Cada pessoa responde de uma maneira. Eu posso responder por mim. Eu, dentro do protocolo de jejum intermitente, funciono muito bem. Geralmente, o que eu consigo perceber? Eu fico mais focada. Não necessariamente na dieta, no exercício. Eu fico mais focada no meu dia. Eu fico com mais facilidade de aprendizado. Se eu tô lendo alguma coisa, eu consigo me fixar melhor. Porque acaba que fica natural. Você começa a perceber que as coisas começam a fluir de uma forma tão tranquila que o relógio biológico, ele literalmente vai te avisar que você tá com fome naquela hora que você já programou. Nosso corpo é muito inteligente. Então tem os prós, né? Assim como tem os contras, porque algumas pessoas vai ter sim uma certa dificuldade e até aí tudo bem, porque às vezes não é pra você essa estratégia. Não tô falando aqui que todo mundo tem que fazer jejum intermitente, não. Pelo amor de Deus, não existe uma regra pra isso. Mas que vocês podem sim tentar. Não vejo mal algum em fazer um teste, caso você não tenha nenhum tipo de agravante clínico e nem psicológico para você iniciar nisso aí. Falando da parte agora de durabilidade, até quanto tempo você pode fazer o jejum intermitente? Não existe também uma lei, não. Você pode fazer jejum só 2 meses, ou você pode fazer jejum 15 dias. Galera, vai depender até quanto o seu organismo vai estar respondendo e principalmente do que você tem feito fora do jejum. Porque o lance principal do jejum intermitente não é só ficar sem comer, mas principalmente o que você come nos horários que você deve se alimentar. E aí que muitas vezes as pessoas pecam. Às vezes fica sem comer por bastante tempo, 16 horas, 18 horas, e quando vai comer, acaba comendo alimentos que não são construtores, acaba comendo alimentos que são sabotadores mesmo, alimentos com a grande quantidade de açúcar, alimentos com a grande quantidade de carboidratos refinados, frituras, né? Então a gente precisa também manter a alimentação mais limpa, base de carnes, vegetais, frutas, fibras, né, cereais no geral aí, principalmente os integrais. Então pensar que fazer protocolo de jejum intermitente não está te livrando de seguir uma alimentação, tá? Muitas vezes vocês acham que jejum intermitente vai salvar a pátria e aí por conta disso você não vai precisar mais fazer dieta.
Pelo contrário, aí que você vai ter que ter uma dieta bem definida. Porque vai ficar sem se alimentar, mas vai ter que comer certo nas horas que você tiver que comer, entendeu? Ariane, o que que eu posso fazer dentro do jejum? Eu tô de jejum, eu posso fazer o quê? Galera, se o jejum é calórico, você vai ter que fazer restrição de tudo que é calórico dentro do processo de jejum. O que geralmente não tem caloria? Água, café sem açúcar e chá sem açúcar. Por que que tudo é líquido? Porque o processo de hidratação é fundamental para você conseguir se manter dentro de uma estratégia intermitente. Então, o que é que geralmente me separa de conseguir fazer essa estratégia? Se eu estou me hidratando ou não. Então, se você começou a fazer o jejum intermitente e não está tendo essa preocupação de se hidratar, já começa a fazer a hidratação de imediato. Você vai perceber que você vai fluir muito melhor, que o jejum vai ficar muito mais natural e que os resultados positivos, eles vão começar a fluir, entendeu? De forma bem natural. Eu sempre falo pra galera aqui que é importantíssimo, é base do jejum. Então, eu não posso tomar cápsula de vitaminas e minerais, eu não posso tomar glutamina. Pessoal, pode, porque esse tipo de suplementação não é calórico. O que vocês não vão poder fazer durante o jejum? Tomar whey, tomar hipercalórico, tomar suco, suco detox. Não, é suco. Não deixe de ter caloria da fruta, entendeu? Não para esse momento. Não é que você não vai poder tomar durante o seu dia todo. Mas dentro do processo de jejum, você vai fazer uso e consumo de coisas que não são calóricas, porque ele é um jejum calórico, o nome já diz, né? Um jejum intermitente, que você vai reduzir caloria, consequentemente, você vai evitar esse tipo de alimento dentro do momento que você estiver sem se alimentar. Outra questão muito frequente é que vocês às vezes perguntam assim: eu quero ganhar massa magra, só que eu não tenho apetite. Eu posso fazer o jejum intermitente? Eu vou conseguir? Não, você não vai conseguir, porque para ganhar massa muscular você vai precisar comer e principalmente comer mais do que você gasta, mais do que a sua taxa metabólica basal. Então, assim, o jejum intermitente, ele vai te impedir de comer em alguns horários específicos e isso vai fazer com que você reduza a sua ingestão calórica do dia, vai comprometer o seu resultado e você não vai conseguir atingir o que você espera. Então, o jejum intermitente não funciona para quem quer ganhar massa muscular. Independente se faz musculação, crossfit, não interessa. Não é o tipo de exercício. É o tipo de estratégia nutricional que não é indicado. Beleza? Então, não fiquem forçando fazer práticas nutricionais que não condiz com o tipo de objetivo que você tem. É a mesma coisa de você querer... sei lá, você quer casar, mas você não quer largar a vida de solteiro. Acontece muito isso, né? Mas aí não condiz. Não condiz, você precisa escolher. Então, o objetivo e a estratégia nutricional tem que andar em conjunto. Muitas vezes acontece assim, do paciente chegar pra mim e falar que tem algum tipo de dificuldade com a glicemia. A glicemia dele em jejum é muito baixa. Eu indico para esse paciente fazer jejum intermitente? Eu, Ariane, não indico. Por quê? Porque ele já é um paciente que tem dificuldade de se manter ativo ali, de ter uma glicose a seu favor. Eu não vou colocar ele numa situação de risco. Então, eu, Ariane, não assino por isso. Tem pessoas que fazem e funciona? Tem. Assim como tem pessoas que já tentaram e não funcionou nada bem. Então, eu prefiro não arriscar. Agora, falando da minha experiência, né? Hoje, o que eu vivencio e o que tem dado certo. Eu treino em jejum, eu faço jejum intermitente, só que eu tento sempre fazer esse equilíbrio, esse balanço. Então, às vezes eu faço a semana toda de jejum intermitente e às vezes na semana seguinte eu faço alguns dias com jejum, outros dias sem jejum. Como que eu divido isso? Depende. Muitas vezes eu divido isso pela questão da praticidade. Para mim é muito mais fácil ficar sem comer do que ficar pensando e elaborando refeições. Eu confesso que eu sou muito prática, então o meu tipo de trabalhar, quem tem a oportunidade de ser acompanhado por mim aqui no consultório, ou quem já foi atendido por mim sabe, a minha questão é bem básica mesmo. Eu acho que assim, o básico funciona porque a gente consegue sustentar por mais tempo. Então eu, Ariane, particularmente, divido meus dias de jejum de acordo com a minha rotina. Então eu começo a atender
segunda, quinta e sexta, 7h30 da manhã. Eu já sei que vai ser um dia mais corrido, eu já me programo para fazer um intermitente nesses dias, para que nos outros dias que eu sei que eu vou talvez ter uma rotina um pouco diferenciada, uma rotina um pouco mais agitada, porque é lógico que o fato de eu estar aqui sentada na cadeira atendendo o paciente, eu não gasto nem um terço de caloria do que se eu estivesse andando na rua resolvendo problemas ou resolvendo algumas coisas particulares, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Até que ponto é interessante, e isso só um profissional vai poder te dizer, tá? Não deixem de procurar as informações de uma forma mais científica. A gente vê muita coisa hoje na internet, a gente vê muitas pessoas falando de jejum intermitente sem nunca ter feito. Então, acho que o principal é você ter como base uma pessoa que consegue executar aquela estratégia que ela te propõe. Então, geralmente, eu sei por todo o caminho que a pessoa vai passar porque eu me proponho a fazer. Assim como também eu sei o que funciona ou não para muitas pessoas, de acordo com o que a gente vai trocando a ideia, a gente vai conversando, a gente vai percebendo. Então, se você quer emagrecer, se você deseja melhorar a sua parte estética, deseja otimizar a sua queima de gordura, faça o jejum intermitente de uma forma gradativa, né, com protocolos de 12, depois 14, no máximo 16 horas, não precisa de mais que isso, e comece a observar o seu corpo. Antes que eu me esqueça, eu já vou deixar aqui pra vocês o seguinte, não precisa ser jejum somente à noite, tá? Se você, vamos supor que você trabalha num centro cirúrgico, né? Às vezes você trabalha no hospital, às vezes você trabalha numa empresa, às vezes acontece muito isso com as pessoas, trabalham em empresas que você não pode levar alimentos. E então é legal pra você o ambiente, porque você não precisa ficar levando nada. Então você pode fazer o jejum no período da manhã, no período da tarde. Por que geralmente eu indico o jejum à noite? Porque a gente conta as horas de sono, então é mais confortável não ter que lidar com as tentações no dia, né? Mas para quem consegue, para quem vai otimizar o tempo, às vezes a pessoa trabalha viajando, precisa ficar muito tempo na estrada, não tem o que consumir, acredito que uma estratégia intermitente funcionaria muito bem. Então não precisem ficar preocupados com o jejum de manhã, de tarde ou à noite. O que vocês têm que ficar preocupados? Se o jejum ele é de 12, 14 ou 16 horas, de forma corrida. Então, você fez a última refeição por volta de 8 horas da noite, você vai comer no outro dia, meio-dia. É mais ou menos por aí. Então, você vai contar a partir disso. Ai, Ariane, mas eu fiz o jejum e deu aqui que eu tenho que comer 10 horas da manhã. Você tá com fome? Você quer comer? Você tá percebendo que você tá com vontade de comer, de comer comida mesmo? Come comida. Não é um lanchinho, não sei o quê. Não, priorize sempre isso, que vai funcionar super bem. Depois você me conta se deu certo. Se você tem alguma dúvida relacionada a isso, não deixem de deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, curte e compartilha.